Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 5. O Menino Sem Voz. Até Simon e Helena Grabowski se mudarem para o edifício Art Deco da rua Joseph Granier, em todos os anos que eu morava ali, não tinha feito amizades com os meus vizinhos. Pensei que tinha chegado a ser amigo do Monsieur Doutor, funcionário da SNCF, a Companhia Ferroviária Francesa, casado com uma mulher de cabelo amarelo e aspecto sério, professora primária aposentada. Ele morava em frente a mim, e no corredor, na escada ou no vestíbulo de entrada, intercambiávamos saudações, ou um bom dia, até que, após vários anos, passamos a trocar aperto de mãos e comentários sobre o tempo, eterna preocupação dos franceses. Por essas conversas fugazes, cheguei a pensar que éramos amigos, mas certa noite descobri que não. Ao voltar para casa depois de um concerto de Vitória de Los Angeles no Théâtre des Champs-Élysées, e descobri que tinha esquecido a chave dentro do apartamento. Naquele horário, não havia chaveiro que pudesse me socorrer. Então, me instalei o melhor que pude no corredor e esperei até às 5 da manhã, hora em que meu pontualíssimo vizinho saía para o trabalho. Imaginei que, quando me visse ali, iria me oferecer para ficar na sua casa até que o dia clareasse. Mas quando, às 5, Monsieur Doutor apareceu e eu lhe expliquei por que estava ali, com os ossos moídos pela noite de vigília, ele se limitou a lamentar a minha sorte, olhando o relógio e me avisando. Vai ter que esperar mais umas 3 ou 4 horas até que abra algum chaveiro, mon pauvre ami. Tranquilizada assim sua consciência, foi embora. Quanto aos outros vizinhos do edifício, eu às vezes cruzava com eles na escada e esquecia imediatamente suas caras e seus nomes se eclipsavam assim que os ouvia. Mas quando o casal Grabowski e Ilau, seu filho adotivo de 9 anos, vieram morar no edifício, depois que os Dortot se mudaram para Dordogne, foi diferente. Simon, um físico belga, trabalhava como pesquisador no Instituto Pasteur, e Helena, venezuelana, era médica pediatra no Hospital Cochin. Os dois eram joviais, simpáticos, afáveis, curiosos e cultos, de modo que, desde o dia em que os conheci, em plena mudança, e me ofereci para dar uma ajuda e fornecer informações sobre o bairro, ficamos amigos. Tomávamos café juntos depois do jantar, trocávamos livros e revistas e às vezes íamos ao cinema La Pagode, que ficava por perto, ou levávamos Ilau ao circo, ao Louvre e aos outros museus de Paris. Simon estava beirando os 40 anos, mas sua barba cerrada e vermelha e a barriguinha proeminente lhe davam um aspecto um pouco mais velho. Andava vestido de qualquer maneira, sempre com os bolsos do casacão inchados de cadernetas e papéis e uma pasta cheia de livros. Usava os óculos de míope que limpava o tempo todo numa gravata amassada. Era a própria encarnação do sábio relaxado e distraído. Helena, em compensação, um pouco mais jovem, era vaidosa e bem cuidada, e não me lembro de tê-la visto alguma vez de mau humor. Tudo na vida a entusiasmava, seu trabalho no Hospital Cochin e os pequenos pacientes de quem sempre contava casos divertidos, mas também um amigo que tinha acabado de ler o Le Monde ou o L'Express, e se arrumava para ir ao cinema ou jantar num restaurante vietnamita num sábado qualquer, como se fosse assistir à entrega do Oscar. Era baixinha, miúda, expressiva e exalava simpatia por todos os poros. Falavam entre si em francês, mas comigo empregavam o espanhol, que Simon dominava com perfeição. Ilau tinha nascido no Vietnã, e isso era a única coisa que sabiam dele. Adotaram-no aos 4 ou 5 anos. Nem sequer tinham certeza absoluta da sua idade. Por intermédio da Caritas,
após um procedimento kafkiano no qual Simon fundamentava, em solilóquios divertidos, sua teoria da desintegração inevitável da humanidade devido à gangrena burocrática. Deram o nome Hilal ao menino por causa de um antepassado polonês de Simon, um personagem mítico que, segundo meu vizinho, foi decapitado na Rússia pré-revolucionária por ter sido surpreendido em flagrante de adultério nada menos que com a czarina. Além de fornicador real, aquele antepassado era teólogo cabalista, místico, contrabandista, falsificador de moeda e enxadrista. O menino adotado era mudo. Sua mudez não se devia a qualquer deficiência orgânica. As cordas vocais estavam intactas, mas sim a algum trauma de infância. Talvez um bombardeio ou alguma outra cena terrível daquela guerra do Vietnã que o deixara órfão. Tinham consultado vários especialistas e todos concordavam que, com o tempo, o menino recuperaria o uso da palavra, mas no momento não valia a pena forçá-lo a enfrentar tratamentos. As sessões terapêuticas eram um tormento para ele e só pareciam reforçar, no seu espírito abalado, a vontade de se aferrar ao silêncio. Frequentou durante alguns meses um colégio de surdos mudos, mas saiu porque os próprios professores aconselharam os pais a passá-lo para um colégio normal. Hilal não era surdo. Tinha um ouvido aguçado e a música o distraía. Acompanhava os compassos com o pé e fazia movimentos com as mãos ou a cabeça. Helena e Simon se dirigiam a ele verbalmente, e o menino respondia com sinais e gestos expressivos, ou às vezes por escrito, num pequeno quadro negro que usava pendurado no pescoço. Era magrinho e um pouco adoentado, mas não porque comesse mal. Tinha um apetite excelente e quando eu aparecia na sua casa com uma caixinha de chocolates ou um bolo, seus olhos brilhavam e devorava as guloseimas com cara de felicidade. Mas, de maneira geral, era um menino retraído e dava a impressão de viver numa sonolência que o afastava da realidade circundante. Podia ficar muito tempo com o olhar perdido, fechado em seu mundo particular, como se tudo em volta estivesse meio borrado. Não era muito carinhoso, dava a impressão de que os dengos o incomodavam e que se submetia a eles mais resignado que contente. Da sua figura emanava qualquer coisa de suave e frágil. Os Grabowski não tinham televisão. Na época, muitos parisienses da classe intelectual ainda consideravam que a televisão não devia entrar nas suas casas porque era anticultural. Mas Hilal não compartilhava tais preconceitos e pedia aos pais que comprassem um aparelho, como as famílias dos seus colegas de colégio. Eu então propus que, se eles faziam mesmo questão de que esse objeto empobrecedor da sensibilidade não entrasse em sua casa, Hilal viesse de vez em quando à minha para ver um jogo de futebol ou um programa infantil. Aceitaram, e a partir de então, depois de fazer os deveres, 3 ou 4 vezes por semana, Hilal atravessava o corredor e se enfiava na minha casa para ver algum programa que seus pais ou eu sugeríamos. Durante essa hora que passava na minha sala, com os olhos presos na telinha, vendo desenhos animados ou algum programa de perguntas e respostas ou de esportes, ele parecia petrificado. Seus gestos e expressões denunciavam sua entrega total às imagens. Às vezes, ao terminar o programa, ficava mais um pouco comigo e conversávamos. Quer dizer, ele me fazia perguntas sobre todas as coisas imagináveis e eu respondia. Ou então lia em voz alta um poema ou uma história do seu livro de leituras ou da minha própria biblioteca. Acabei me afeiçoando a ele, mas procurava não demonstrar demais, porque Helena me preveniu. Temos de tratá-lo como um menino normal, nunca como vítima ou como inválido, porque isso lhe faria um grande mal. Quando eu não estava trabalhando na Unesco e tinha contratos fora de Paris,
deixava a chave do apartamento com os Grabowski para que Hilal não perdesse seus programas. Quando voltei de uma dessas viagens de trabalho a Bruxelas, Hilal me mostrou no seu quadro a seguinte mensagem: quando estava viajando, ligou a menina má. A frase estava escrita em francês, mas menina má em espanhol, Nina mala. Era a 4ª vez que ela telefonava, nos 2 anos que haviam transcorrido desde o episódio do Japão. A primeira, 3 ou 4 meses depois da minha intempestiva partida de Tóquio, foi quando eu ainda estava lutando para me recuperar daquela experiência que me deixara uma ferida que às vezes ainda supurava na memória. Eu estava na biblioteca da Unesco, fazendo uma consulta, e a bibliotecária me transferiu uma ligação da sala de intérpretes. Antes de dizer alô, reconheci sua voz. Ainda está zangado comigo, bom menino? Desliguei, sentindo minha mão tremer. Más notícias? Perguntou a bibliotecária, uma georgiana com quem eu costumava comunicar-me em russo. Como ficou pálido? Precisei me trancar num banheiro da Unesco para vomitar. Passei o resto do dia aturdido por conta daquela ligação, mas tinha tomado a decisão de não voltar a ver a menina má, nem pensar nela. E ia fazer isso. Só assim poderia me curar desse lastro que vinha determinando a minha vida desde aquele dia em que, para dar uma ajuda ao meu amigo Paul, fui buscar 3 aspirantes a guerrilheiras no aeroporto de Orly. Conseguia esquecê-la até certo ponto. Entregue ao trabalho, às obrigações que eu mesma me impunha, entre as quais sempre se destacava aperfeiçoar o meu russo. Às vezes passava semanas sem me lembrar dela. Mas, de repente, alguma coisa me trazia sua figura à memória e era como se uma solitária se enquistasse nas minhas vísceras e começasse a devorar meu entusiasmo, minhas energias. Eu caía num enorme abatimento e não havia como tirar da cabeça aquela imagem de Curico me cobrindo de carícias com um fogo que jamais demonstrara antes, para satisfazer seu amante japonês que nos contemplava, masturbando-se nas sombras. O segundo telefonema me alcançou no Hotel Sacher, de Viena, durante a única aventura que tive naqueles 2 anos, com uma colega de trabalho numa reunião da Junta de Energia Atômica. Minha inapetência sexual era absoluta desde o episódio de Tóquio, a tal ponto que cheguei a me perguntar se não tinha ficado impotente. Estava quase acostumado a viver sem sexo, quando Astrid, uma intérprete dinamarquesa, no mesmo dia que a conheci, me propôs com uma naturalidade que me desarmou: se você quiser, podemos nos ver essa noite. Era alta, ruiva, atlética, sem complicações, e tinha olhos tão claros que pareciam líquidos. Jantamos um Staffelspitz com cerveja no Café Central, dentro do Palais Ferstel, Herrengasse, um lugar com colunas de mesquita turca, teto abobadado e mesas de mármore avermelhado, e depois, sem necessidade de um acordo prévio, fomos transar no luxuoso Hotel Sacher, onde ambos estávamos hospedados porque dava bons descontos aos participantes da reunião. Era uma mulher ainda atraente, embora a idade começasse a deixar algumas marcas no seu corpo branquíssimo. Fazia amor sem que o sorriso saísse de sua cara, mesmo na hora do orgasmo. Gozei e ela também, mas me pareceu que essa maneira de fazer amor, tão saudável, tinha mais a ver com ginástica do que com aquilo que o falecido Salomão Toledano chamou, numa de suas cartas, de o perturbador e lascivo prazer das gônadas. Na segunda e última vez que fomos para a cama, o telefone tocou na minha cabeceira assim que acabamos as acrobacias, e Astrid começava a me contar a proeza de sua filha, em Copenhague, que passou de bailarina clássica a acrobata de circo. Levantei o fone,
Disse alô e ouvi uma voz de gatinha carinhosa. Vai desligar outra vez, coisinha à toa? Mantive o aparelho por alguns segundos no ouvido, enquanto amaldiçoava mentalmente a Unesco por ter fornecido meu telefone em Viena, mas desliguei quando ela, após uma pausa, começou a dizer: Puxa, pelo menos dessa vez. Histórias de um velho amor? Adivinhou Astrid. Quer que eu vá ao banheiro para você falar mais sossegado? Não. Era uma história super acabada. Desde aquela noite não tive mais nenhuma relação sexual e, na verdade, o assunto não me preocupava em absoluto. Aos meus 47 anos, tinha chegado à conclusão de que um homem pode levar uma vida perfeitamente normal sem fazer amor. Porque minha vida era bastante normal, embora vazia. Trabalhava muito e fazia bem o meu trabalho, para preencher o tempo e receber um salário, não porque me interessasse. Isso já era coisa rara. E mesmo os meus estudos de russo e a quase infinita tradução dos contos de Ivan Bunin, que eu desfazia e refazia, eram atividades mecânicas, que só muito de vez em quando me pareciam divertidas. Mesmo o cinema, os concertos, a leitura, os discos eram apenas maneiras de ocupar o tempo, e não atividades que me entusiasmassem, como antes. Também por esse motivo, eu sentia rancor de Curico. Por sua culpa, eu perdera as ilusões que fazem da existência algo mais do que uma soma de rotinas. Às vezes me senti um velho. Talvez por causa desse estado de ânimo, a chegada de Helena, Simon e Hilal Grabowski ao edifício da rua Joseph Granier foi providencial. A amizade dos meus vizinhos injetou um pouco de humanidade e emoção na minha existência sem graça. O terceiro telefonema da menina má foi para minha casa em Paris, pelo menos 1 ano depois da ligação para Viena. Foi num alvorecer, às 4 ou 5 da manhã, e os toques do aparelho me tiraram do sono, assustado. Tocou tantas vezes que, afinal, abri os olhos e procurei, tateando o telefone. Não desligue! Na sua voz se misturavam súplica e cólera. Preciso falar com você, Ricardo. Desliguei e, naturalmente, já não consegui pregar os olhos pelo resto da noite. Fiquei angustiado e me senti mal até ver, por fim, pela clarabóia sem cortinas do meu quarto, uma alvorada cor de rato raiar no céu de Paris. Por que insisti em me telefonar de tempos em tempos? Porque eu devia ser uma das poucas coisas estáveis na sua vida agitada, o idiota fiel e apaixonado, sempre lá, esperando ser chamado para fazer a sua ama, sentir que ainda era o que, sem dúvida, já estava deixando de ser, o que em breve não seria mais. Jovem, bonita, amada, cobiçável. Ou quem sabe, estava precisando de mim. Não era impossível. De repente tinha aparecido alguma brecha na sua vida que o coisinha à toa podia preencher. E, com sua personalidade gélida, não hesitava em me procurar. Convencida de que não havia dor, humilhação, que ela, com seu poder infinito sobre meus sentimentos, não fosse capaz de apagar em 2 minutos de conversa. Conhecendo-a, eu não tinha dúvida de que nunca daria o braço a torcer. Continuaria insistindo, a cada certo número de meses, de anos. Não, você estava enganada. Eu não ia atender o telefone, peruanita. Agora tinha ligado pela 4ª vez. De onde? Perguntei a Helena Grabowski. Para minha surpresa, ela não havia atendido essa ligação, nem qualquer outra durante a minha viagem a Bruxelas. Então foi Simon. Ele não falou nada? Nem põe os pés no seu apartamento. Chega do instituto quando o Hilal já está jantando. Mas então, será que Hilal é que tinha falado com a menina má?
Helena empalideceu um pouco. Não pergunte isso a ele, disse abaixando a voz. Estava branca, feito papel. Não faça a menor alusão a esse recado. Era possível que Hilal tivesse falado com Curico? Era possível que, quando seus pais não estavam por perto, não podiam vê-lo nem ouvi-lo, o menino quebrasse sua mudez? Não pensemos nisso, não falemos disso, repetiu Helena, fazendo um esforço para recompor a voz e aparentar naturalidade. O que tem de acontecer, há de acontecer, no seu devido tempo. Se tentarmos forçar as coisas, pioramos tudo. Sempre soube que ia acontecer, que vai acontecer. É melhor mudarmos de assunto, Ricardo. Que história é essa de menina má? Quem é ela? Conte-me, vamos. Estávamos tomando um café na sua casa, depois do jantar, e falando baixo para não distrair Simon, que, no quarto ao lado, seu escritório, conferia um relatório que iria apresentar num seminário no dia seguinte. Hilal tinha ido dormir havia um bom tempo. Uma velha história, respondi. Nunca a contei a ninguém, nunca. Mas, sabe, acho que sim. Acho que vou contar a você, Helena, para que se esqueça do que houve com Hilal. E contei, do princípio ao fim. Desde os já distantes dias da minha infância, quando a chegada de Lucy e Lily, as falsas chilenitas, alvoroçou as ruas tranquilas de Miraflores, até aquela noite de amor apaixonado em Tóquio, a mais bela noite de amor da minha vida, que se cortou bruscamente com a visão do Sr. Fukuda, nas sombras daquele quarto, observando-nos com seus óculos escuros e as mãos ocupadas na braguilha. Não sei por quanto tempo falei. Não sei em que momento Simon apareceu, sentou-se ao lado de Helena e, silencioso e atento como ela, ficou me escutando. Não sei em que momento as lágrimas brotaram nos meus olhos e, envergonhado com essa efusão sentimental, fiz silêncio. Levei um bom tempo para me acalmar. Enquanto balbuciava umas desculpas, vi Simon levantar-se e voltar com taças e uma garrafa de vinho. É a única coisa que tem, vinho. E ainda por cima um berjolais, bem barato. Desculpou-se, dando um tapinha no meu ombro. Creio que casos como este merecem uma bebida mais nobre. Whisky, vodka, rum ou conhaque, é claro, disse Helena. Esta casa é um desastre. Nunca temos o que deveríamos ter. Somos uns anfitriões lamentáveis, Ricardo. Atrapalhei seu relatório de amanhã com minha catarse, Simon. Coisa bem mais interessante que meu relatório, declarou. Aliás, esse apelido que ela lhe deu cabe em você feito uma luva. Não no sentido pejorativo, mas no literal. Isso é o que você é, mon vieux. Queira ou não queira, um bom menino. Sabe que é uma história de amor maravilhosa? Exclamou Helena, olhando-me com surpresa. Porque é isso, no fundo, uma maravilhosa história de amor. Esse belga triste nunca me amou assim. Quem me dera, rapaz? Gostaria de conhecer essa Mata Hari, disse Simon. Vai ter que passar por cima do meu cadáver, ameaçou Helena, puxando-lhe a barba. Você tem fotos dela? Posso ver? Nenhuma. Que eu me lembre, jamais tiramos uma foto juntos. Na próxima vez que ela telefonar, por favor, atenda, pediu Helena. Essa história não pode terminar assim, com um telefone tocando e tocando, como no pior filme de Hitchcock. E, além disso, Simon baixou a voz. Você tem de perguntar se Hilal falou mesmo com ela. Estou morto de vergonha por ter feito essa cena. Pedi desculpas outra vez. O choro e tudo isso, quero dizer. Você não percebeu, mas Helena também derramou umas boas lágrimas, disse Simon. Até eu mesmo teria entrado na dança, se não fosse belga. Minhas raízes judaicas me soltam o choro, mas prevaleceu o valão.
Um belga não cai nessas emotividades de sul-americanos tropicais. Pela menina má, por essa mulher fantástica. Helena ergueu a taça. Que vida tão monótona essa que eu tive, meu Deus! Tomamos a garrafa inteira de vinho e, com as risadas e brincadeiras, acabei me sentindo melhor. Nos dias e semanas seguintes, meus amigos Grabowski, para não me constranger, não fizeram a menor referência ao que lhes contara. E, nesse meio tempo, decidi, de fato, que eu atenderia se a peruanita telefonasse de novo, para saber se tinha falado com Hilal quando ligou antes. Só por isso? Não. A partir do momento em que confessei meus amores a Helena Grabowski, como se compartilhar aquela história com alguém a limpasse de toda a carga de rancor, ciúmes, humilhação e suscetibilidade. Comecei a esperar aquele telefonema com ansiedade e a temer que, por causa dos meus foras dos últimos 2 anos, ele não ocorresse. Eu aplacava meus sentimentos de culpa dizendo que, de modo algum, aquilo seria uma recaída. Falaria com ela como um amigo distante, e minha frieza seria a melhor prova de que realmente me havia libertado.